E, bom, boa tarde, né, a todos e todas. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao seminário do Departamento de Física e da Pós-Graduação em Física Aplicada da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Hoje nós temos como convidado o professor Francisco Fidelis, da Universidade Federal de Alagoas, né? O Fidelis é conhecido de boa parte aqui dos professores, né, do nosso departamento, né? Então, vou fazer aqui uma breve apresentação, né? Vou pegar aqui o currículo aqui do Fidelis, né? Fazer uma cola aqui para fazer uma breve apresentação, né, do Fidelis. Bom, o Fidelis, ele se fez a graduação... Você vai me corrigir, né, Fidelis, caso qualquer coisa, viu? Beleza. Fidelis fez o curso, né, de graduação em Física, né, bacharelado, lá na Universidade Federal de Alagoas, né, fez o mestrado, né, também na Federal de Alagoas, né, foi orientado pelo professor Marcelo Lira, né, que já esteve aqui em 2018, aqui, passou uns 3 meses aqui com a gente. E então também é bem conhecido aqui da grande maioria dos professores aqui do departamento. E depois terminou o mestrado, né, em 1998, e foi fazer o doutorado aqui na Universidade Federal de Pernambuco, né, onde ele fez doutorado orientado pelo Maurício Coutinho, né, e depois retornou à Universidade Federal de Alagoas, onde ele é professor, né, desde então, desde 2003, né, acho que ele é professor lá, então desenvolveu toda a sua carreira. Para quem não conhece o Fidelis, né, ele um dos principais hobbies aí, né, tocar música, né, quem tocador de violão, né, já tive a oportunidade de encontrar ele lá em Maceió, né, no restaurante. Ele estava lá com a turma, né, tocando violão, e eu acabei assistindo o show dele lá. E ele esteve na minha banca de mestrado, né? Eu acho que ele foi conheci o Fidel pela primeira vez quando eu fui defender minha dissertação. Ele foi um membro externo da minha banca, né? Então, Fidelis, agradeço muito seu tempo e poder vir aqui falar sobre esses assuntos, né? Sua pesquisa aqui com a gente. A palavra toda sua. Obrigado. Rapaz, muito obrigado, viu, Anderson? Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Certo? Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Tudo tranquilo? Assim, aqui tá beleza. Pronto. Gente, eu agradecer muito a Rural, certo? Eu tenho uma relação muito boa aí com a Rural. Ano passado tive a oportunidade já conheço todos aí da Rural há muito tempo, né? Tanto os mais jovens, né, como Anderson e Pedro Hugo e tantos outros aí, como também o pessoal já mais um pouquinho mais antigo, o Adalto. Durante meu doutorado, aperriei muito Adalto, ficava pelos corredores, Adalto, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Então eu tenho uma relação muito boa com a Rural, de muito tempo, né, desde as minhas épocas de doutorado. Eu gosto muito do ambiente aí. Eu lembro que o Adalto me chamou para participar de um TCC aí, de uma banca do TCC, foi bem legal. Na época que eu estudei em Recife, eu fui aí, visitei aí. Então minha relação com a Rural é bem antiga, assim, gosto muito. E ano passado o professor Fernando Moraes me chamou para participar de um processo aí de interno, de debates acerca da pós-graduação. Aí eu tive um outro momento muito legal, onde eu pude adentrar mesmo na Rural e conhecer numerologias, conhecer as dependências, as facilidades. E eu vi que o grupo está muito sólido, assim, está muito bem consolidado, com pessoas fazendo um trabalho muito legal. Então, para mim foi também outro momento muito bom. Então, agradeço novamente o convite, certo? E vou falar um pouquinho aí do que eu ando fazendo, né? Eu disse um breve resumo de 2020, vou voltar um pouquinho até 2019, 2018, mas eu vou falar e focar um pouco no que eu tenho feito nos últimos anos, particularmente 2020, né? E também apresentar aí essa parte aí do Covid, que todo mundo que me conhece sabe que isso não é a minha área, né? Eu nunca trabalhei com biofísica, nem com sistemas dinâmicos, mas esse ano 2020 eu acabei adentrando um pouco aí, de uma forma incipiente, essa área aí, tá bom? Então, bem, primeiro eu vou falar um pouco dos colaboradores, né, que participaram desses trabalhos aí. Boa parte são meus alunos ou ex-alunos, né? Caio e Dimitri são ex-alunos de doutorado, terminaram o doutorado mês passado agora, né? Renato... Ô Fidelis, você pode colocar a apresentação, tá sem a apresentação na tela principal. E é? Isso. Tá sem a apresentação?
Tá. Ela não tá aparecendo de forma aberta, não. Ah, é? Isso. Tá aí na Mas, sua tela. Ela tá como se fosse uma telinha pequenininha aqui. e é? Ou é pra mim que tá assim? Estranho. Rapaz. Aqui tá Também, normal. tá todo mundo. Para todo mundo. É. Acho que tem que colocar como apresentação. Tava Mas tá. antes, eu acho que esse caiu. E foi. Peraí, deixa eu ver. Olha, a tela do meu computador tá tipo. Mas eu tenho que fazer isso, é? Ah, não, acho que Anderson, tem uma dica aqui, uma coisa, só alguém diga Fixar a no imagem chat, dele. ele falou alguma coisa no chat. Você só precisa fixar a imagem dele na sua tela e a prestação fica pra gente normal. Isso. Não sei se funcionou aí. Aqui funcionou, tava normal. Para mim funcionou também, Anderson. Só fixar que funciona. Ok. Pronto? Pronto. Então, Funcionou? funcionou. Pronto? Posso continuar? Para mim tá pequenininho. Eu acho que ainda tá pequena. Eu acho que aqui você fixando, mas ela normalmente deveria ficar grande, independente de qualquer coisa. Fidelis, sai da apresentação e coloca ela de novo, fazendo um favor. Peraí, só um pouquinho. Ela estava antes, estava geral. Tira a apresentação e faz de novo. Eu deveria ficar em tela cheia. Tá, eu cansei. Tá, vamos lá. Retomar a apresentação. Ah, agora sim. Foi? Foi. Agora Foi? sim. Agora tá certo. Beleza, agora tá certo. Ok. Tá bom aí? Tá ótimo. Então, voltando, desculpa, viu? Perdão. Então, voltando. Então, aí eu tenho os meus colaboradores, né? Como eu tinha falado, o Caio e o Dimitri são meus ex-alunos de doutorado, terminaram o doutorado agora mês passado. Inclusive, o professor Fernando participou da banca de um deles, Fernando Moraes. Renato e Paulo são meus atuais, são alunos de doutorado meu, recentemente. O Ismael é aluno do PIBIC e Guilherme e Marcelo são professores do Instituto, né? Você já conhece, Marcelo principalmente. Colaborador de muitos aí da Rural, né? Do Adalto, de muitos anos e de muitos outros aí mais jovens. O Guilherme foi de Aracaju e está com a gente há uns 2 anos, 2, 3 anos, mais ou menos. Então vamos lá, eu vou fazer um overview, tá, gente? Eu vou falar dos 3 temas que eu tenho trabalhado mais nos últimos anos, particularmente em 2020, que uma é transferência de estados quânticos, que é um tema que tem sido bem forte, né, nos meus trabalhos, né? Em linhas gerais, transferência de estados quânticos, como eu estou fazendo, o protocolo que eu estou usando é o seguinte: você tem um sistema, que seria essa sisteminha aqui, eu estou passando o mouse aqui, deve estar vendo. Aí aqui, essa primeira bolinha é um sender. Aí eu tenho um canal físico acoplando, né, e o sender com o receiver, que é essa outra bolinha aqui. Então você pensa que isso aqui é um processador quântico. Aqui é uma parte, essa parte aqui, desculpa. Aqui, onde eu estou com o cursor, é uma parte um pedaço do processador, e aqui é outro pedaço. Aí eu preparo um estado quântico aqui, quero jogar para cá. Lembrando que é diferente daqueles outros protocolos de teletransporte, porque eu não preparo 2 estados entanglement e conecto com o canal clássico, não. Eu preparo um estado quântico aqui, conecto com um canal quântico e tenho que arrastar o estado daqui para cá, transferir daqui para cá. Transferir o mesmo estado, tá? Tenho que, ao longo do tempo, o estado sair daqui e vir para cá, tá legal? E a fidelidade dessa transferência, quanto essa transferência é boa, é você comparar o estado que foi colocado aqui com o estado que foi colocado aqui, tá bom? Então tem uma penca de experimento tentando fazer esse tipo de protocolo aí, em geral sistemas magnéticos, tá? Você teria mais ou menos aqui seria um processador quântico, né? E aí você preparava um estado aqui e transfere para cá. Em geral, boa parte dos experimentos são feitos com sistemas magnéticos, tá? Você vai ter um sistema de spin, tá? E aí você consegue preparar um estado de spin e transferir esse estado de um ponto a outro. Essa tem sido... Aí da Nature tem uma penca de trabalho, os caras fazendo isso aí, certo? O Scientific Report tem um monte, né? Obviamente existem limitações para esse tipo de experimento, certo? Existem limitações. Uma delas é o tempo. Muitas vezes essa transferência ocorre, mas ocorre por um tempo muito longo. Aí vem a decoerência, e aí você acabou a mecânica quântica, né? Aí tem uns artigos incompreensíveis, certo? Daqueles que o cara não entende, o cara bota
não sei para que o cara bota esse esquema experimental, porque eu acho que é impossível de alguém, né, só com esse esquema. Então, esse é o esquema de um experimento que o cara fez na linha de você fazer essa transferência de estados quânticos com alguns sítios, né, com um pequeno canal, um canal de 5, 6 átomos, vamos dizer assim, 5, 6 qubits, né? E aí os caras conseguem fazer, em pequenas distâncias, o cara consegue fazer esse transporte com uma boa fidelidade, né? Então, qual é a ideia da gente? A ideia é tentar fazer ensaios, né? A ideia da gente é tentar fazer testes numéricos de diversos processos de transferências em sistemas de baixa dimensionalidade, incluindo desordem, porque boa parte desses experimentos que os caras fazem, os materiais, eles são tipo cristalinos, ou materiais com pouca desordem, com poucas impurezas, né? Então, os caras preparam, muitas vezes, o sistema de uma forma a não ter desordem. Então, a ideia da gente é tentar, como eu tenho uma certa experiênciazinha nessa parte de desordem, a ideia é tentar, entre aspas, né, alterar essas configurações e construir, por exemplo, canais desordenados ou estruturas com alguma topologia para a gente ver se essa fenomenologia pode acontecer de transferência nesse tipo de sistema. Então, aí o que a gente vai fazer? Né? Qual é o protocolo da gente? Tem uma fonte, ela está conectada com o canal, e o canal está conectado com o receptor. Aí esse canal é onde eu vou sair desenhando diversas categorias de canais, tá bom? E nesse formalismo, essa conexão entre a fonte, entre a fonte e o receptor, a fonte e o canal, e o receptor e o canal, que é essa linha sólida aqui, essa conexão, ela tem que ser uma conexão fraca, bem fraca. Afinal das contas, quem lembra o básico do estado sólido, se você pensar que isso aqui é um átomo, isso aqui é outro átomo, por exemplo, e você bota aqui um acoplamento bem fraquinho com um canal aqui, se você diagonaliza isso, você vai ter esse estado separado, entendeu? Em uma dada região do espectro. Então, basicamente, o canal entra aí meio que para ele ser dizimado e você ficar só com 2 estados. No final das contas, adiantando já qual é o mecanismo da transferência. Você vai dizimar o canal e vai fazer basicamente o sistema de 2 níveis. No final das contas, é isso. Tá bom? Então, a ideia é essa. Prepara o estado aqui e evolui o estado até aqui, para medir qual é o estado que chega desse lado de cá e comparar o estado desse lado de cá com o estado aqui. Então, essa é a ideia. Tá bom? Comparar o estado na fonte com o estado no receptor. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, quais são aí a parte mais técnica? A parte mais técnica é o quê? A parte mais técnica é você pegar uma cadeia, um sistema tipo o Hamiltoniano de spins, por exemplo. Pode ser um Hamiltoniano tipo um modelo de Anderson. Você pode construir vários formalismos, certo? Vários formalismos de transferência de estados quânticos com vários sistemas. Em geral, se faz com modelos de spins. A gente vai tentar fazer com modelos de spins. Mas, recentemente, eu tenho feito com outras classes de sistema, tá bom? Então, eu vou pegar um modelo de spin tipo XY, certo? Basicamente, esse modelo aqui, equação 1, né? E aí, você prepara um estado de spin na fonte e vai carregar ele até aqui para ver qual é o estado de spin lá no receptor, né? Então, pronto. Então, aqui está o Hamiltoniano completo. Aqui está o termo, aqui está a primeira parte, que é a parte da fonte. Aqui está a parte do receptor. Aqui está o acoplamento da fonte com o receptor, tá bom? E aqui, interno, é o Hamiltoniano do canal. O canal, como eu falei, é um modelo XY, tá bom? Bom, então a gente vai fazer isso. O que é que eu faço? Preparo o estado de spin aqui, diagonalizo o Hamiltoniano todo e calculo a evolução temporal até aqui com o operador de evolução temporal. Basicamente é isso. Então, do ponto de vista técnico, é um negócio bem besta. É um sistemazinho de spin com poucos spins. Escrevo o Hamiltoniano disso, diagonalizo, entendeu? Calculo o operador de evolução temporal, que é só exponencial de E elevado, menos E elevado a I, né? ITH, e evoluo o estado. Então, do ponto de vista, vamos supor, técnico, é extremamente simples, entendeu, gente? Coisa bem matematicamente, computacionalmente bem completa, bem simples, entendeu? Então, né, como eu expliquei, eu preparo o estado inicial aqui. Então, o estado inicial está aqui, certo? Aqui é o estado inicial. Eu digo, ó, o estado inicial, ele é todo zero, ou seja, não tem nenhuma excitação de spin aqui, só tem excitação de spin aqui. Então, por isso que eu boto aqui. Só tem aqui uma configuração, só tem uma excitação no primeiro átomo, né, no primeiro spin. E evoluo com o operador de evolução temporal.
como eu expliquei, né? Tá bom? Pronto. Aí qual é a ideia? A ideia é você calcular uma fidelidade. O que é fidelidade? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou calcular a excitação de spin aqui, ou seja, o estado aqui, e vou comparar esse cara com esse daqui. A gente faz isso calculando essa função aqui, essa função fidelidade, que basicamente ela é uma função que depende da amplitude da função de onda lá no sítio receptor, que é esse sítio aqui. Tá? Então esse cara aqui, ele é uma função que ele é tipo ele permite a gente fazer uma detecção de fidelidade, da existência da transferência ou não. Quando esse número aqui é meio, quer dizer que isso daqui é zero, isso daqui é zero, ou seja, você não transferiu nada. Quando esse número é 1, quer dizer que o estado chegou lá no... O estado chegou aqui. Entendeu? Então essa é mais ou menos a ideia. Então você consegue fazer aí através dessa função, analisando o comportamento temporal dessa função, você consegue ter uma ideia se o estado foi transferido ou não. Então, basicamente, esse é o arcabouço assim, da coisa. Um modelo de spin, a diagonalização daquelas bem simples, o cálculo da evolução temporal da função de onda e depois essa medida aqui, né, que é essa medida da fidelidade. Pronto, então, vamos para o primeiro problema que a gente resolveu aí. Então, como eu disse, né? Qual é a ideia? A ideia é você construir canais com desordem, que é uma coisa que a gente já vem trabalhando aqui. A gente já tem uma certa estradinha, então a gente vai pegar essa mesma desordem que a gente já está acostumado, que a gente já sabe para onde é que ela vai, já sabe mais ou menos a fenomenologia dela, e vai jogar nesse tipo de problema aí. Tá? Então, a gente pegou o primeiro problema, foi aquele problema clássico, onde eu trabalhei desde aí do meu mestrado, né, que é você gerar números, né, com correlação longo alcance, tá bom? Então a gente vai, eu vou colocar o quê? Nesse termo aqui do Hamiltoniano, nesse terminho aqui, que é um termo, como se fosse um termo de campo, né, que acaba sendo um termo diagonal, eu vou impor esse tipo de correlação aqui, que é aquela correlação clássica que eu já estou acostumado, que você já me viu também mexer com ela muito, né? Que é uma decomposição de Fourier, onde eu tenho aqui esse cosseno aleatório, isso aqui são fases aleatórias, e aqui eu tenho um termo de amplitude, que esse termo de amplitude é um espectro de potência. Então, se eu ponho aqui esse parâmetro alfa igual a zero, isso aqui é uma coisa constante. Todos os cossenos vão ser somados, isso é uma coisa aleatória. Se eu começo a crescer esse alfa, eu estou matando alguns cossenos, porque eu estou colocando aqui uma lei de potência aqui, que vai filtrar as altas frequências, os altos números de onda. Então, eu estou filtrando aí uns casos, eu estou removendo alguns modos lá da sua decomposição de Fourier. Então, isso gera correlação na série, tá bom? Então, isso aqui é uma série correlacionada. Aí a gente fez aqui um estudo dessa fidelidade máxima, que é basicamente você evoluir isso no tempo e calcular o máximo lá, qual foi a fidelidade máxima que a gente mediu lá. Isso é para você também fazer um passeio em todos os possíveis estados lá que estão participando desse transporte. Então, a gente fez isso, ó, a gente mostrou o seguinte, ó, quando você vai fazendo um sistema totalmente aleatório, a fidelidade ela fica sempre ali em torno de meio, que é o histograma. Quando você cresce o alfa, aí você começa a ter, quase não tem fidelidade baixa, ou seja, né, você deixa de ter a não transferência de estados acaba sendo uma coisa rara, mas você tem muitos estados sendo transferidos aqui. Você tem muitas configurações sendo transferidas. Eu faço várias repetições de experimento, né, e faço um histograma. Então, é frequente o transporte dos estados, quando você tem essa desordem aí correlacionada. Né? Aí aqui eu fiz um plot dessa fidelidade em função do alfa, né? E a gente pode sair regulando o nível de acoplamento do canal. Quando você acopla o canal muito forte, com muito acoplamento, você começa a perder fidelidade. Essa curva aqui, onde o canal tem um acoplamento considerado grande. Quando você deixa um acoplamento bem fraquinho com o canal, ocorre aquilo que eu falei, o sistema fica mais efetivo para transferir estados quânticos. E aí ela fica com mais, né, com mais transferência. A transferência ocorre com mais fidelidade. Entendeu? Então, pronto. Então, o primeiro estudo aí a gente fez, a gente acabou publicando em 2018, a gente mostrou, foi parte do trabalho do meu com o Marcelo, né? E a gente mostrou isso, que nesses canais desordenados você pode ter a transferência, né, com boa fidelidade se você tiver correlações longas. Aí a gente começou a mexer dentro dessa mesma classe de problemas, mesma classe de cadeias, com spins, não sei o quê,
colocando mais desordem também no termo de Hopf, né? Porque, lembrando, você pode ter o termo de campo magnético e pode ter também o termo de acoplamento entre os spins, que é tipo um termo de Hopf, né? A gente incluiu desordem nesses dois caras, tanto no termo do campo magnético quanto no termo lá do acoplamento dos spins, né? Que é como se fosse, no caso eletrônico, o termo de energia diagonal, energia potencial, e o termo de energia cinética, né? Aí a gente fez, aí já foi parte da tese de um dos meus alunos do doutorado, né? A gente fez alguns estudos aí sobre a localização e mostramos que o sistema tem estados metálicos, certo? E aí a gente vai começar a relacionar esses estados metálicos com essa questão da transmissão aí, da transferência de estados quânticos, né? E aí essa aqui a gente fez, esses dois parâmetros são os dois parâmetros que governam a correlação tanto no campo magnético quanto no acoplamento dos spins. Então a gente mostrou que tem uma região, né, onde você tem realmente estados metálicos, você tem propagação de informação magnética, né? Aí a gente testou agora essa fidelidade e a gente mostrou que a fidelidade também ocorre nessa região onde você tem esse platô aqui, onde os estados são metálicos, você tem a questão da fidelidade chegar próximo de 1. Ou seja, você, nesse sistema que tem desordem, tanto no campo magnético quanto no acoplamento dos spins, você também pode ter as transferências de estados quânticos, né? Isso foi publicado em 2018 também, foi parte da tese do Caio, né, no Annals of Physics. E aí a gente continuou mexendo nisso, né, cadeias dimerizadas, que é um tipo de sistema também antigo, e que, inclusive, ele já ganhou várias realizações experimentais, né? O transpoliacetileno, não tem um outro nomezinho, mas é um desses poliacetilenos aí, é um sistema onde você tem repetições do anel de benzeno lá, na estrutura deles. Tem os anéis e outro anel igualzinho do lado. Aí, então, essas repetições, elas ocorrem de uma maneira sistemática. E essas repetições, elas são tipo uma dimerização no sistema. Então, esse tipo de canal onde os átomos aparecem dimerizados é uma coisa que tem muitas realizações experimentais, inclusive algumas naturais, né? Aí a gente fez esse tipo de estudo também, pegou o mesmo modelo de spin, receptor, fonte, receptor, e o canal sendo com essa desordem dimerizada. O que é a desordem dimerizada? Você tem dois tipos de átomo, o átomo branco e o átomo azul. O azul sempre vai ser em pares. Essa é a dimerização correlacionada que a gente colocou, né? Então a gente fez o mesmo estudo, diagonalizou, calculou fidelidade, não sei o quê, e a gente mostrou que existem algumas ressonâncias, ou seja, algumas energias para quais o sistema pode transmitir, entendeu? Então, o sistema transmite em alguns modos, ele tem a transferência de estados quânticos em alguns modos, né? Semelhante ao que acontece nesses modelos dimerizados, que eles têm algumas ressonâncias lá, que a galera já mediu, inclusive, a condutividade delas em superredes, em vários sistemas ópticos, né? Então, nesse tipo de modelagem, ele tem também alguns pontos lá que ele transmite. Aí a gente, como eu disse, né, essa é mais ou menos tem um pico, né? Como eu disse, ele tem toda uma região que a fidelidade fica nula, mas tem algumas regiões onde você tem um pico de fidelidade, que obviamente depende de como você distribui essa dimerização. Se você bota a dimerização, você pode escolher aí o tipo de dimerização. Aí, em função dessa dimerização, você muda um pouco aí a posição desse pico. Mas, no final das contas, você tem uma ressonância ou uma região em torno de uma dada energia onde você consegue fazer a transferência de estados quânticos ali. Então, isso foi publicado em 2019. Aí a gente chegou agora, mais para agora, né? Mas também, o finalzinho de 2019, a gente também estudou a desordem diluída, que é outra classe de sistemas que já teve também realização experimental, tá? Que é você ter um sistema onde você tem você intercala o sistema desordenado com o sistema periódico. Então você vai ter um átomo desordenado e um átomo puro. Um átomo desordenado e um átomo puro, né? Então esse é um tipo que chama de desordem diluída. É muito comum, em muitos sistemas magnéticos, o pessoal estudou esse tipo de desordem. Então a gente usou ele também, certo? Fez também o teste de estudos de transferência de estado quântico, e a gente mostrou que existem regiões, existem situações onde você tem a fidelidade. Aqui é o histograma da fidelidade. A fidelidade pode ficar próximo de 1 sob algumas configurações. Para algumas diluições é possível conseguir a transferência de estados quânticos, né? Aí a gente mostrou aqui está um gráfico de algumas cadeias diluídas, onde você vê regiões onde a fidelidade é próxima de 1, né? Ou seja, o sistema é fiel na transferência, né?
Nem todos os locais você tem. Aqui, por exemplo, não tem, aqui tem bem pouquinho, mas existem algumas regiões. Então, algumas cadeias dessas com desordem diluída, elas podem ter transferência de estados quânticos, né? Isso foi publicado também aí no finalzinho de 2019. Eu também trabalho de uma tese de doutorado, do Paulo, né? E aí a gente agora chega aqui, já mais recente, já 2020, né? Onde eu vou estudar também uma outra classe de sistemas que a gente também já estudou, que são cadeias com a interação longo alcance, né? Hopping de longo alcance, tipo como se fosse um termo de polo de polo, tá? Como se fosse um sistema que você tenha interações de polo, então, interações que caem com a lei de potência, tá bom? Então a gente estudou, né, pegou o canal, mesmo modelo, mesma coisa, mesma conversa. A diferença é que a gente trocou o canal. Bota o canal, um modelo desse aqui. Um modelo com desordem diagonal, tipo campo magnético, né? E hopping decaindo com a lei de potência. Aí a gente estudou e mostrou que existem algumas energias semelhantes ao problema da diluída, onde esse modelo pode ter essa transferência, né? Então, para cada valor de alfa desse que você vai mudando, é como se você estivesse mudando, a Dalton entende bem disso aí, você está fazendo um modelo de dimensão efetiva, né? Quando você aumenta e diminui o alfa, você está aumentando a conectividade na rede, ou diminuindo. Então você está aumentando efetivamente a dimensão do sistema, entendeu? E aí você acaba tendo alguns modos, algumas regiões onde você pode ter transferência de estados quânticos. A gente terminou esse trabalho, estamos fazendo submissão, né? Já está preparado, já só a gente está submetendo aí em breve. Outro trabalho que a gente também terminou em 2020, também fez em 2020, foi o estudo de você estudar canais aperiódicos. Não que seria essa coisa aperiódica. Bem, você pode ter um sistema desordenado, um gerador número aleatório, gerando lá a sua imperfeição. E você pode ter também uma coisa pseudo-aleatória, né? Uma coisa que você não tem periodicidade, mas também é determinístico. Por exemplo, uma maneira é essa equação 17 aqui. É um cosseno, né? Você tem aqui um cosseno de 2π alfa. Esse π alfa, em geral, são números irracionais, ou seja, π alfa é um número racional. E aqui você tem aqui um j elevado a ni, ou seja, em vez de você ter 2πx, né? 2 vezes um número vezes x, você vai ter um x elevado a um dado expoente. Tá? Isso acaba aumentando a periodicidade lá na rede. E o sistema fica comensurável com a rede em muitos casos, né? Então, esse tipo de série, se você põe um ni pequenininho, ele acaba sendo uma coisa, vamos dizer, quase periódica. Se você bota um ni grande, esse nizinho aqui, você tem um sistema tipo um sistema aleatório. Essa série fica aleatória. Então, qual é a ideia? Mesmo formalismo, troca o canal, bota o canal com esse tipo de aperiodicidade, né? E a gente fez os estudos, né? Nesse a gente calculou duas coisas, a gente calculou a fidelidade e calculamos também uma medida de emaranhamento, né? De entanglement, a concorrência famosa aí quem trabalha com essa parte de informação quântica, né? Então a gente fez as medidas e nessa classe de sistema você tem aí para alguns regimes de Ni, onde Ni é o parâmetro que controla a periodicidade, você tem uma janela onde a fidelidade é próxima de 1 e a concorrência, que é a medida de emaranhamento, né? Concorrência igual a 0, você não tem emaranhamento. Concorrência próxima de 1, você tem emaranhamento, né? Tem entanglement. E aí você tem, né, na mesma janela onde você tem fidelidade próximo de 1, você tem essa concorrência próxima de 1, né? Que é uma medida todas são medidas que detectam a existência ou não desse tipo de transferência de estados quânticos, né? Então, esse trabalho já foi publicado agora em 2020, foi parte da tese de doutorado de outro aluno meu, Dimitri, que acabou agora em 2021, né, terminou o doutorado. Foi publicado no J3M aí, tá bom? Então, a gente, ainda no trabalho do Dimitri, ainda em 2020, a gente terminou esse trabalho aqui. Qual é a ideia, né? A ideia é a seguinte, como eu estou explicando para você, eu estou estudando uma transferência de estados quânticos num sistema onde eu tenho uma fonte, um receptor e no meio alguma coisa, né? No meio um canal. Esse canal pode ser uma linha de átomos, como eu falei, ou pode ser, por exemplo, uma topologia adversa, certo? A ideia é você saber que tipo de arranjo teria ou não transferência de estados quânticos, né? Então aí a gente pegou aí uma tira de grafeno, pega aí a folha de grafeno, recorto ela, né? São essas bolinhas azuis que vocês estão vendo aqui, e uso isso no lugar do canal, entendeu? Então essa é mais ou menos o que a gente fez. A gente pegou a folha de grafeno, recortou a bicha, dessa forma que eu estou dizendo aqui, só um slice, só uma tirazinha, e usou isso como sendo canal. Por que eu não recortei duas?
porque é mais difícil, né? Entendeu? Aí eu recortei, vamos começar, né? Eu recortei uma maneira mais simples de calcular. Quem aqui conhece grafeno melhor do que eu, sabe disso, a folha de grafeno não é bem uma folha, exatamente. Ela tem algumas imperfeições, algumas rugosidadezinhas, né? Então ele não é um sistema realmente bidimensional mesmo, né? E aí, como é que a gente pode simular isso? A gente pode deformar um pouco aí essa estrutura aqui. A gente se faz isso, em geral, nessas ligações aqui, que é os termos de Hopin, se coloca alguma aleatoriedade, entendeu? Essa é uma maneira de você criar essas ondulações aí. Então é isso. Então, você tem o seu sender, tem o receiver, e tem esse canal dessa tira de grafeno, recortada dessa maneira aqui. Obviamente, isso aqui é um esquemazinho, a gente recortou um pedaço maior, né? Um pedaço com aproximadamente 50 a 100 anéis desses anéisinhos, né? Anéis hexagonais, certo? E as ligações internas lá na rede de grafeno, elas são aleatórias, tem uma aleatoriedadezinha para simular essas deformações oriundas da estrutura lá de carbono, tá bom? Pronto, então, aí a gente fez os mesmos cálculos, né? A fidelidade, aquela mesma história, diagonaliza hamiltoniano, calcula o operador de evolução temporal, mede a função de onda lá no receptor, aplica na fórmula da fidelidade, calcula a fidelidade máxima. E a gente mostrou que, né, se você tiver desordem fraquinha nessa deformação lá das estruturas lá do grafeno, você mantém a fidelidade. Mas se você bota uma desordem mais robusta, aí você vai perdendo bastante essa fidelidade, tá? Então, o grafeno, ele, em baixa desordem, é uma estrutura boa para ter essa transferência de estados quânticos, né? Mas em desordem forte, não. Então, a gente está com esse trabalho pronto, a gente submeteu esse trabalho, está tendo uma guerra aí com os referis, né? Foi terminado em 2020. Pronto, aí a gente cai agora num outro tema, né? Que eu me dediquei aí nos últimos anos, e que é o tema de você fazer as chamadas caminhadas quânticas discretas, né? Basicamente o que é? Uma rede, certo? Onde você tem lá uma entidade, lá um caminhante quântico, né? Você pode pensar até no pseudoelétron, por exemplo, um elétron lá, pode pensar nele também. Mas é um caminhante quântico, cuja dinâmica dele ela é governada pela transformação unitária, tá? Então, a dinâmica, se eu tenho o estado inicial desse caminhante como sendo esse φ do tempo zero aqui, o estado no tempo t é dado por essa transformação unitária aqui. É um operador U, certo? Multiplicado pelo estado inicial. Como se esse U fosse um operador de evolução temporal, tá? Então, cada vez que você quer evoluir esse estado, você tem que aplicar o U. Então, o U ele tem um status daquele do U do operador de evolução temporal lá da equação de Schrödinger. A diferença é que você não tem efetivamente uma equação de Schrödinger para esse problema. Você tem esse operador U, que são duas transformações. Uma transformação é a transformação de shift, o operador S, que se você olhar para ele, ele parece um operador, tipo um operador de Hopin, um operador de elétrons, tá? Onde você tem aqui um jump da posição n mais 1 para n, e aqui da n menos 1 para n, onde o termo de Hopin é esse termozinho aqui, tá? E aí você tem um operador de Coin, que ele mexe no spin, tá? Então ele é como se você estivesse rodando o spin e deslocando o caminhante. No final das contas é isso, tá? E aí tem vários análogos, né, óticos, né? Os mais famosos são esses que o pessoal desse Crespi fez aí, mas tem vários, né? Esse é um. Você tem aí, pega um feixe, passa por um beam splitter e aí muda a fase. Então, basicamente, é isso que a gente está fazendo aí, entendeu? Esse seria uma descrição, digamos, meio aproximada dessa fenomenologia, tá? E a galera faz muito experimento em redes ópticas, realmente, para esse tipo de dinâmica, tá bom? Bom, aí o que a gente fez? Como a gente tem uma experiênciazinha na questão de desordem, vamos botar desordem também, né? Aí, nesse termo de Hopin aqui, ó, que depende dessa exponencial, onde tem esse carinha aqui, a gente meteu essas nossas desordens aí, né? Que a gente está tão acostumado, né? Desordem com relação ao alcance, a gente colocou a desordem e estudamos essa dinâmica do caminhante, certo? Fizemos esse estudo aí da dinâmica do caminhante. E a gente mostrou que a dinâmica, ela tem umas especificidades bem interessantes, né? Eu não vou detalhar tudo, mas no final das contas é o seguinte, para correlações fortes, você tem um caminhante estendido. Para correlações intermediárias, você tem um caminhante com uma dinâmica que nem é totalmente localizada e nem é também estendida tradicionalmente. Ela tem algumas anomalias lá no pacote de onda,
e a gente caracterizou essas anomalias lá, certo? E a gente encontrou escalas anômalas de dinâmica. Afinal das contas, é isso. Mas, resumindo, o sistema pode transmitir, viu? Também pode ter a propagação do caminhante, né? Um sistema desordenado, desde que você inclua esse tipo de correlação aí. Então, isso a gente publicou em esse trabalho, que foi a parte do doutorado do Caio, e a gente também, ainda junto com o Caio, a gente estudou essa mesma classe de sistema, incluindo agora aquelas aperiodicidades, que a gente também tem alguma já familiaridade, né? E a gente mostrou mais ou menos a mesma coisa, que esse sistema periódico, ele também tem essa capacidade de permitir a dinâmica desse caminhante aí, e a caminhada quântica pode acontecer também nessa classe de sistema. A questão é, você tem que escolher o nível de aperiodicidade correto. Então, numa periodicidade mais fraca, você consegue ter o caminhante. Né? O sistema não é periódico, o sistema não é puro, o sistema é, digamos, desordenado, sendo que é uma desordem, entre aspas, né? Ela tem essa aperiodicidade aí. Então, a gente fez aí todo um estudo, né, dessa dependência, né, da largura do pacote de onda do caminhante em função do N, e a gente mostrou como é que essa largura escala com N aí, como é que depende desse grau de aperiodicidade aqui. Então, a gente caracterizou isso. E esse trabalho também está em fase final, a gente terminou ele ano passado e está em fase final de submissão, né? Pronto, então, essas foram as minhas tradicionais contribuições, né? P&D da minha área, um pouquinho fora aí, porque eu comecei a adentrar nessa parte aí de formação quântica, um pouquinho, mas eu também, em 2020, eu arrisquei a estudar um pouco da área que muitos aí da Rural têm bem mais experiência do que eu, né? Que eu comecei a estudar aí esses modelozinhos de dinâmica, de epidemiologia, né? Como é que eu comecei a estudar isso? Bem, no começo da pandemia, aqui em Alagoas, tinha muitos questionamentos, né, sobre a dinâmica. Alguns desses questionamentos me foram apresentados por alguns estudantes, por um estudante, né, estudante de graduação, Ismael. E alguns colegas também, o pessoal da área de saúde, começou a perguntar, pô, esse negócio vai crescer mesmo, é tão forte assim como o pessoal fala? E aí a gente conversando, eu e o Ismael, a gente começou a usar alguns modelos. Na verdade, a gente começou a usar o modelo SR. Por que a gente começou pelo SR? Porque é o mais fácil. Como a gente não sabe nada, né, não sabia nada, a gente pegou o modelo mais básico aí, né? E aí fizemos algumas contribuições simples, mas que minimamente conseguiram reproduzir a dinâmica e fazer algumas previsões da dinâmica. Então, vou fazer uma revisão rápida, meio boba para vocês, porque aqui nesse departamento tem muitos caras dessa área, mas eu vou fazer, certo? Se eu disser qualquer bobagem, peço desculpa. Então, esses modelos são muito antigos, né? Até o Bernoulli, que eu descobri que esse Bernoulli tem uma família de matemáticos e físicos nessa família, né? E boa parte deles tinham formação em medicina, eu não sabia. Esse cara, o Daniel Bernoulli, ele era médico e também fez matemática, também estudou matemática. Então, ele chegou a trabalhar como cirurgião e também como matemático. Então, era um cara que tinha, né? E ele foi um dos primeiros caras, assim, que a galera fala, que mostrou algumas relações aí, matemáticas, equações, modelos de dinâmica para essas epidemias, né? Dinâmica viral ou bacteriana, etc. Né? Aí tem o trabalho do Hammer, que foi mais ligado com, já foi no começo do século passado, né, 1900, trabalhando com sarampo, e aí tinha a ideia do modelo SI, né, que são suscetíveis à infecção ou infectados. Aí teve o trabalho do Ross, né, que foi para a malária, foi um trabalho muito importante, que ele mostrou lá a existência de uma quantidade crítica de mosquito, de vetores, né? Então foi um trabalho muito interessante. E por fim o trabalho do Kemark e McKendrick, né, que é o SR, né, que foi a priori definido para peste bubônica, né, mas depois o pessoal viu que servia para outras dinâmicas, né? E é o modelo que eu aprendi o básico, certo, gente? E vou ficar nele, né? Mas foi um modelo importante porque veio a ideia da quantidade R, né, que todo mundo já está bem familiarizado, né? Mas é isso. Então, grosso modo, o modelo é bem simples. Você tem uma quantidade de pessoas que são suscetíveis à doença. Através de uma taxa beta, esses suscetíveis se transformam em infectados, né? E através de uma taxa gama, esses infectados são removidos da dinâmica. Essa remoção pode ser, ou o cara é recuperado, tá curado da doença, vamos dizer assim, ou o cara morre, né? Então é isso. Então você tem ali S e R. S é a concentração de suscetíveis, né? O I é a concentração de infectados, R é a concentração de removidos, somando os 3 a 1, né? Óbvio, né? E aí qual é a ideia, né? Você
no tempo zero aí desse modelo, você dá um start inicial de infectados, né? E calcula a dinâmica. Quando você calcula a dinâmica, que todo mundo sabe isso aqui, eu não vou detalhar tanto, basicamente você vai resolver meio que formalmente essas equações, né? Uma equação básica de movimento. A dinâmica no tempo 1 o suscetível no tempo 1 é o suscetível no tempo 0 mais uma dada variação, né? O número de infectados no tempo 1 é o número de infectados no tempo 0 mais um delta I. Quando você mexe com esses caras e sai construindo relações usando essas taxas, né? Onde você tem o quê? A quantidade de infectados é o seguinte, depende de quantos suscetíveis se encontraram lá com os infectados, né? Então é aquela coisa, você tem que ter a probabilidade de um cara suscetível juntar com o infectado. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o produto da suscetibilidade, dessas concentrações, né? Produto do S e o R, né? Então, o delta S é proporcional a S, desculpa, é o produto de S e I, que é a probabilidade do suscetível encontrar com um infectado, perdão. E aí você vai ter que o delta S é beta, né, menos beta SI. Aí quando você faz a mesma logística para todos os caras, você chega nessa equação final aqui, que é como o delta I depende do beta e do gama. Se o delta I for positivo, quer dizer que a epidemia vai crescer. Então, se essa última equação aqui for maior que zero, né, aí você tem o quê? Ela é maior que zero se o lado direito for maior que zero. Se o lado direito for maior que zero, o delta I é positivo, ou seja, a epidemia cresce. Se essa quantidade aqui for menor que zero, o delta I é menor que zero. A epidemia está, digamos, diminui, né? Vai estar controlada. Então, aí daí essa razão aqui é que entra a história do R, né? Então, ele chegou nessa definição, que é bem importante, aí você estabelece aí qual é o limite para o R maior que 1 ou R menor que 1, né? Respectivamente, quer dizer, epidemia fora de controle ou epidemia controlada, né? Bom, então, essa foi uma das coisas bem interessantes desse modelo. E aí, o modelo em si, na forma diferencial, são essas três equações. Como eu já expliquei, beta e gama é a taxa de infecção e o gama é a taxa de recuperação. E aí, qual é a ideia? A ideia é o cara pegar esse modelo besta e usar nessa dinâmica aí do Covid. Como é que eu fiz isso? Eu fiz da seguinte maneira, eu saí ajustando o beta e o gama, dia a dia. Eu sei que isso é uma coisa meio que já batida, né? Isso é fato. Muita gente já fez isso. Alguns fazem por semana, outros fazem por mês. Eu fiz dia a dia, entendeu? Aí eu peguei um histórico lá do número de casos de infectados, por exemplo, e saí usando isso para calibrar o beta e o gama, entendeu? Então, basicamente foi isso que eu fiz. Eu pego lá o número de dados, né, a série histórica do número de infectados no Brasil, por exemplo, e uso isso no modelo para ir diariamente calibrando beta e gama. Aí eu fiz isso aí, uma coisa bem simples, né? E consegui fazer algumas previsões para vários locais. Por exemplo, aqui para a Alemanha e Itália. Aí aqui eu usei, aqui é o número de casos confirmados na Alemanha. Aí, ó, se dá para vocês verem aí, a bolinha preta são os dados oficiais lá do governo alemão. E a linhazinha sólida no meio é o modelo que eu usei, o SR, com essa adaptaçãozinha que eu fiz aí de calcular beta e gama diariamente. A mesma coisa aqui para a Itália, tá vendo? Mesma coisa. A bolinha aqui são os dados oficiais lá do governo italiano e a linhazinha preta é o modelo. E aqui tem um cálculo desse R, porque como o beta e gama vai mudar, o R também vai mudar, né? Aí tem a evolução do R. Eu peguei esses meus dados e comparei com outras medidas, bate mais ou menos bem. Bate aí com uns 10% de diferença, mas fica razoavelmente de acordo aí com os dados obtidos até por outros caras, com um programa bem mais sofisticado, que eu não consigo nem entender. E aí vamos para o Brasil, né? Aí eu fui para o Brasil. Esses resultados que eu estou apresentando para vocês são do artigo que eu publiquei, mas em breve eu vou mostrar as coisas atualizadas, tá? Então aqui está o Brasil até o começo de janeiro. Novamente, as bolinhas são os dados e a linhazinha no meio é o meu modelo, entendeu? Aí com essa calibração eu consigo fazer uma previsãozinha. Eu calibro ali o modelo. Eu calibro beta e alfa para todos os dias, aí eu tenho beta e gama, né? Beta e gama para todos os dias, que é a taxa de propagação e a taxa de recuperação. Aí eu pego o valor médio de beta e gama na última semana e uso isso como sendo o start da próxima semana, que é o futuro. Aí, eu faço umas previsõezinhas aqui. Aí eu saí fazendo isso, de 10 em 10 dias, na pandemia todinha, e guardei os dados tudinho. Guardei os dados da previsão e os dados do que deu. Aí montei essa curva aqui. Então, isso aqui é uma comparação das minhas previsões com esse modelo simplório e o que aconteceu, os dados oficiais, né? Aí tá aqui, bateu razoavelmente bem, né? Concordo bem assim, nessa curva aqui, eu tô apontando aqui,
a bolinha são os dados oficiais, e os quadradinhos são as minhas previsões, usando essa estratégia, entendeu? Na última semana eu calculo o beta e o gama médio e uso isso para continuar e calcular ali os próximos 10 dias, entendeu? Então aí a gente pegou esses resultados, mandei para o Física A e saiu aí. O trabalho foi em 2020, agora acabou saindo em 2021, né? Então, eu publiquei 2 trabalhos desse negócio de Covid. Foi esse do Física A e um outro do International Journal of Modern Physics C, que foi localizado em Alagoas, né? Fiz a dinâmica para Alagoas. Bem, eu vou mostrar aí os dados atualizados com a numerologia até ontem, tá, gente? Então, tá, como eu disse a vocês, os dados oficiais, né? São as bolas, a linha vermelha aqui são a previsão, né? É a recuperação, assim, eu reconstruo a dinâmica usando o modelo SR e a curva verde é a previsão, fazendo esse esquema que eu disse para vocês, né? Estimo beta e gama ali no finalzinho e uso isso para os próximos 10 dias, né? Então tá aqui uma previsãozinha, continua crescendo e crescendo muito, né? Tá aqui os casos letais por dia, aqui que é assustador, né? Casos letais por dia. Os casos letais por dia, a curva preta são os dados oficiais, a curva vermelha é mais ou menos a reprodução aí usando o SR, e aqui o verde é a previsão. A previsão é que nos próximos dias passe de 4.000. Ontem já deu 3.800, né? 3.800 casos letais por dia, né? Então, a tendência, essa modelagemzinha minha simplóriazinha e pela numerologia, é que a coisa vai continuar subindo, né? Entendeu? Pronto, gente. Então, é isso. Eu agradecer aos meus colaboradores, certo? Que estiveram comigo aí nessa batalha, certo? E eu agradeço a atenção de vocês. E muito obrigado. Obrigado, Fidelis. Muito obrigado. O seminário foi muito bom, né? E vou agora abrir aqui para perguntas, né? Quem quiser fazer perguntas, esteja à vontade, pode abrir o microfone e fazer pergunta diretamente aí para o Fidelis. Esteja à vontade aí, quem queira fazer perguntas. Professor Fidelis, boa tarde. Meu nome é Fernando. Opa, primeiramente, eu queria dar os parabéns. Eu acho que esse resultado final ele é bem desanimador, né? Acho que é o único resultado que o senhor queria errar. Adoraria. Mas o meu interesse é sobre esses modelos, assim, são bem simples e devem ter um custo computacional bem pequeno, né? Assim, eu acho que é uma coisa bem rápida de simular, né? Eu rodo isso no celular, velho. Eu tenho aquele Thermux, tá ligado? O Thermux, aquele... Sim. Eu rodo no celular. E o meu celular é um celular safado, LG, de 5 anos atrás. Porra. Meu celular é um celular enjeitado da minha mulher, de 4 anos atrás. Eu rodo isso, né? Range Cultra de segunda ordem do modelo de 3 equações, velho. É ridiculamente rápido. Fraco, né? Assim, o modelo. Os Ridiculamente resultados são rápido. muito bons, né? Ele é muito rápido e o resultado é muito bom. Mas bate, né? Assim, minimamente ali, bate, né? Mas é computacionalmente irrisório, entendeu? Eu rodo isso no celular. Entendeu? É complicado. Era sobre isso. Obrigado, professor. Valeu. Tá para me ouvir? Dá para me ouvir? De boa? Sim, Elias. Pode falar aí. Eu tenho uma dúvida. Nesse modelo, ele separa um expoente para os retirados, para os removidos, para os suscetíveis, para os novos, tipo, quem for suscetível de novo a pegar a infecção, se, por exemplo, se for o caso viral, se a pessoa for novamente suscetível a pegar a doença, quando a pessoa é removida, ela fica removida para sempre ou ela pode voltar a ser suscetível de novo a doença? Ele tem esse feedback? Nesse modelo aí que eu estou usando aí, não tem não. Esse aí está considerando que o cara não pega de novo, entendeu? Agora, tem várias, digamos assim, atualizações desse modelo, onde os caras botam mais algumas equações e tem uma retroalimentação, sim, entendeu? E é até fácil, é mais 1 ou 2 equações lá. Mas eu não usei não, entendeu? Como eu fiz isso no início, essa coisa da reinfecção não estava muito em moda, né? Aí eu consegui mais ou menos me satisfazer com esse modelo aí, eu fiquei nele. Mas tem como modificar o modelo para incluir esse termo aí que você falou. Como se o número de suscetíveis voltasse a crescer, né? Tem sim. Mas nesse que eu fiz não tem não.
Obrigado. Opa, Ferraz aqui, eu vou até abrir a câmera, né, para você. Beleza. Fidelis, muito obrigado pelo seminário, fantástico, certo? Estou aqui com, assim, dezenas de perguntas para fazer, mas eu vou fazer só uma. Valeu. Não é sobre essa parte da Covid, né? Apesar de estarmos todos muito preocupados, o seu modelo realmente é muito bom, bate tudo certinho e super simples. Seria sobre a caminhada quântica com desordem diluída. Você pode voltar lá? Sim, estou voltando. Seria essa daqui, né? Esse primeiro modelo aqui, né? Isso. Vamos lá. Aí, vê só, tu pode ir para o próximo slide. Você tem aí no do moeda, de Hadamard, né? A moeda está aqui, né? A moeda está aqui, né? A moeda está aqui. É que a gente chama de moeda de Hadamard e de operador passo, né? STOS aí. Isso. Diferente de áreas, né? Aí no próximo slide, não ficou claro, porque eu também sou dessa área, né? O que é que você quer dizer com essa transição metal isolante nessa caminhada quântica? É que o caminhante, ele vai... por exemplo, nesse regime aqui, tá vendo aqui? Eu tá vendo o cursor aqui, doutor? Nesse regime aqui, onde o alfa é pequeno, esse sigma aqui, ele é na verdade, a largura do pacote de onda do caminhante. Que é como se fosse, se você calcula esse sigma aqui, ele é como se fosse o X2 do caminhante clássico. Como se fosse o X2 do caminhante clássico. Né? Certo? Aí, esse cara, você pode medir a partir dele, por exemplo, a relação de Einstein, você pode medir a condutividade. Então, esse cara, ele tem relação com a condutividade. Se esse cara, ele é pequeno, se o sistema não tem difusão, se a constante de difusão é baixa, que é essa região aqui, a condutividade vai ser baixa. Então, esse regime aqui é um regime isolante. Entendeu? Se você fosse pensar na ótica, seria que a luz vai ficar presa. Compreendeu? Enquanto que esse regime aqui, onde o sigma cresce, é um regime onde a constante de difusão é grande. Ou seja, ele tem condutividade. Então, é um material transparente. Entendeu? Se você fosse fazer um análogo caminhando com módulos ópticos, os módulos vão ser propagantes, vão ser livres. Vão se propagar sem nenhum tipo de absorção, nenhum tipo sem dispersão, pelas contas. Entendeu? Então, essa região aqui é a região metálica, porque a constante de difusão é alta. E essa região aqui é uma região isolante, porque a constante de difusão é baixa. Entendeu? Então, a transição metal isolante é isso. Então, quando você vai mexendo nessa correlação, você pode pegar o caminhante, botar ele numa região onde ele passa no material todo, que é aqui, ou botar ele numa região onde ele fique preso numa dada regiãozinha ali, entendeu? Então, é isso que a gente chama da transição metal isolante. Ele sai de uma região onde ele é opaco, a luz não passa, para um comportamento onde ele pode ser transparente, a luz pode passar. Ficou claro aí, mais ou menos? Ficou. Obrigado. Então, é isso. E aí em geral, os caras fazem isso com índice de refração, com especificidades lá da rede óptica, entendeu? Aí essa parte eu já não entendo, né? Porque não é minha área. Mas aí você vai construindo redes onde você possa ter essas duas possibilidades, né? Entendeu? Fidelis, espero que quando acabar a pandemia, né? Se eu tiver salvo, a gente possa trazer você para passar uma semana, um mês aqui, aí o Ferraz vai poder conversar até mais, né? O Ferraz vai poder conversar aí. Tinha outra dúvida, mas enfim, eu não vou monopolizar o Fidelis, não. Depois eu mando um e-mail, a gente conversa por outro e-mail. Pode perguntar, Ferraz. Pergunte. Mais uma. Dá tempo. Em breve eu Vamos conversar. Você fala também de uma caminhada diluída, né? Em que termos essa sua diluição da desordem? A caminhada, no caso, da transferência de estados, né? Transferência de estados, né? A diluição, foi um problema aqui, né? Deixa eu mostrar. A diluição, foi esse trabalho aqui que foi em 2019, né? Basicamente, a diluição para a gente é uma coisa assim, onde a gente vai ter, digamos, por exemplo, aqui, né?
eu tenho, digamos, eu tenho 2 átomos vermelhos, tá vendo aqui? Um exemplo, e depois tem um de outra cor, tá vendo? Um marrom. Aí tem 2 vermelhos e outro azulzinho, tá vendo aqui? Então, essa estrutura, ela tem 2 átomos, tipo átomos iguais, por exemplo, e tem um que é um negócio aleatório. Se você olhar, sempre tem 2 vermelhos e um aleatório. Então, essa estrutura espacial a gente chama de diluída, porque ele é uma misturada de você pegar um sistema que é aleatório, que é esse verdinho com esse marrom, com esse azulzinho, com esse roxo, entendeu? Que é a coisa aleatória, e misturar com uma cadeia pura. Então, é como se você tivesse um sistema onde você tinha, sei lá, 2 regiões com índice de refração igual e uma aleatória, entendeu? 2 regiões como se fosse um cristal. Isso. Não todos os elementos da tua cadeia, mas em uma determinada porcentagem. Isso, exatamente, isso. Por exemplo, se você fosse fazer um cristal fotônico assim, por exemplo, você pegava 2 plaquetinhas iguais, aí de um pedacinho de vidro, aí de um índice de refração 1. Aí bota uma outra plaquetinha, um índice de refração 1.1. Aí um exemplo. Aí bota 2 plaquetinhas de índice de refração, um exemplo, eu só um. Aí bota outra plaquetinha de índice de refração 2. Aí você faria materiais de índice de refração iguais, alternados com materiais de índice de refração aleatório, entendeu? Um exemplo, né? Aí seria, essa estrutura a gente chama de desordem diluída, compreendeu? E aí ela tem uma ressonância, ela tem umas ressonâncias, alguns modos de você passar a luz nesse arranjo, ele transmite, entendeu? A priori, o cristal fotônico, se você botar as plaquetas tudo com interpretação diferente, ele vai ter uma região que não passa nada, não é verdade? Vai ter uma região que ele vai ficar totalmente opaco. Aí, se você fizer essa diluída, pode ser que nessa região vá nascer uma ressonância. Basicamente é isso, entendeu? Então, aí a ideia da gente é construir essa geometria diluída nesse tipo de cadeia para testar se tem a transferência. Entendeu? Uma ideia? Sim, perfeito. Obrigado, Fidelis. Valeu aí. Não tem. Mais perguntas? Ferraz, pode fazer pergunta, Ferraz. Não preocupe, não. Estamos aí. Nada, eu já achei o artigo dele, eu vou dar uma lida para depois a gente conversar. Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Eu vou perguntar, então, né? Igor, vai lá. Opa, aqui é o professor Anderson, tudo bom? Professor Fidelis, parabéns pelo trabalho e para a gente se encontrar novamente, né? Teve aquela reunião lá da CAPES, da avaliação, e vamos sair um pouco dessa parte de Covid, vamos voltar a essa parte da caminhada quântica, que eu trabalho com o professor Ferraz. Eu queria saber o seguinte, no slide 50 ou 51, tem uma equação para mim que é nova, que a gente trabalha dentro da caminhada quântica com, pronto, essa equação 22, que a gente trabalha tanto com o operador moeda, Hadamard, e o operador passo. Aí isso falou desse operador shift. Aí desse operador shift expresso dessa forma, eu ainda não tinha conhecido. De onde é que surgiu esse operador? O operador 22, é isso? A equação 22. Veja. Aumenta essa exponencial aí, que eu ainda não tinha visto esse exponencial. Porque tradicionalmente no quantum walk, né, no mais tradicional, o cara diz o seguinte: todas as direções são idênticas, né? Eu estou na posição 1, né? Eu estou na posição 10. Se o caminhante for para a posição 11 ou for para a posição 12, ele vai ter a mesma energia cinética, vamos dizer assim, né? Vai ter o mesmo passo, né? Assim? No final das contas, é isso que a gente está acostumado. Então, você teria só o mesmo operador sem a exponencial, não é assim? Sim. Que é o operador passo. Isso, exatamente. Aí que seria o análogo? Eu vou voltar aqui para o problema discreto, sabe? O problema da cadeia, né? Vou mostrar aqui para você aqui. Vou mostrar aqui essa. Pronto. Seria. Olha essa equação 12 aqui. Tá vendo essa equação 12 aqui? Você está vendo aqui essa equação 12? Aí aqui tem um termo de hopping, né? Isso aqui é um hopping, né? Isso aqui é a projeção
do átomo J no J mais 1, não é verdade? Aí aqui, ó, isso aqui é um termo de energia cinética. Ele é o análogo do operador passo lá, do caminhante, compreende? Aí o que é que tu bota? Tu diz o seguinte, a energia cinética de você pular de um átomo por outro é J. Quer dizer o seguinte, aí ou seja, todos eles vão ser J. A gente sabe que isso não existe. Concorda comigo? Se está num polígono, a hibridação, porque esse termo de energia cinética, ele vem de você misturar orbital, né? Assim, né? Misturar um orbital, por exemplo, um NHCl com outro cara, é diferente de você misturar o orbital de um carbono com outro cara. Concorda comigo? Então, no material real, o termo de Hoping, que é essa energia cinética, ela não é constante no material. Concorda comigo? Então, sim, esse termo de Hoping aqui, ele raramente vai ser constante, porque ele tem relação com a conexão dos orbitais vizinhos. Entendeu? Aí vão para o caminhante. É a mesma explicação. Por que o caminhante que está na posição 50 vai pular para 51? Por que ele tem que ser igual lá, o salto dele, o cara, quando ele estiver na posição 70 para 71? Por quê? Por que um material, uma idiótica, onde você vai fazer esse experimento, ela tem que ser toda igualzinha e ele saltar no meio da rede, ou ele saltar na extremidade é a mesma coisa? Não tem que ser. Concorda comigo? Ainda mais por caso quântico. Não existe. Sim. Essa equação 12 aqui é quântica também. Entendeu? Você não é obrigado a ser. Pode ser que seja, mas não é obrigado a ser. Compreendeu, bicho? E aí, daí que o caba bota esse termo de Hoping aqui. Então, no final das contas, esse termo aqui, ó, esse termozinho aqui, ele é um termo de Hoping, entendeu? Ele é um termo onde você tem como se fosse uma amplitude de salto. Ou seja, saltar do N mais 1 para o N é, digamos, mais fácil do que saltar do N menos 1 para o N, entendeu? Então, ela entra nessa ideia de como se fosse um termo de energia cinética. Não precisa ser igual, compreendeu? Entendi. Então, eu acho, então é o seguinte, no caso essa exponencial, veio para servir, veio para considerar os graus de liberdade externos, internos e da partida do caminhante, não é? Como o caminhante interage na posição, por exemplo, como o caminhante interage na posição N, como o caminhante interage na posição N mais 2. Não tem que ser igual. O caminhante ele vai interagir com o meio, que ele interage, ele não precisa, o meio não vai ser homogêneo, tudo igualzinho. Isso é uma idealização. Pode ser que seja. Se o cara for um experimental top, construir a rede perfeitinha, beleza. Mas nem sempre isso é possível, concorda? E às vezes, em alguns aspectos, é melhor que não seja, para poder você aprender o caminhante numa região, ou você aprender, no caso da ótica, o modo ótico numa da região, interesse. Então, muitas vezes, essas imperfeições, ou essa interação meio diferente em cada região, ela é importante. Esse? Muito bom. Mais uma coisa para levar para minha dissertação. Não pode perguntar, pô. Tá. Não, eu já disse que essa informação é mais uma coisa para levar para minha... Eu confesso a você que eu também aprendi isso e tem um ano e pouco também. Eu também não conhecia essa formulação. Quando a gente foi fazer, a gente descobriu a inscrição do operador de shift, o operador de passo, com esse termo aí aleatório, né? Esse termo randômico aí. Tá certo. Muito obrigado aí pela resposta. Ah, tranquilo. Mais perguntas? Oi, Anderson, eu queria fazer uma pergunta. Claro, esteja à vontade. Ô, Fidelis, tudo bem? Parabéns aí pelo seminário. Eu vi o artigo lá. Eu vi que você legal. Artigo aí, muito massa. Muito legal. Veja, justamente, né, sobre essa questão das caminhadas quânticas, puxando um pouco assim para a minha área, né, também, pensando um pouco nisso, você chegou a verificar a influência, que você faz um exemplo com o grafeno que é, vamos dizer assim, mais ou menos plano, né? Vamos dizer que é plano, certo? Tem alguma influência da curvatura nisso? Chegasse a verificar se superfícies curvas faz alguma diferença? Não, ou se cara, influencia nessa transferência? Assim, diretamente a curvatura, não. Porque eu não tenho, nesse meu formalismo, como incluir.
Mas essa... Deixa eu só interromper. Desculpa, Antônio. Eu ia fazer uma pergunta, já acrescentar aqui na pergunta do Pádua, que aí já responde de uma vez só. Quando você, né, que é exatamente, eu ia perguntar exatamente isso do Pádua, quando você colocou esse hopping aleatório, você não queria fazer essa curvatura, não? Exatamente, é isso que é isso que eu ia comentar. A curvatura, digamos assim, uma descrição mais formal da curvatura, eu não tenho como aferir, mas o termo de hopping, como eu coloco aqui, o hopping de cada ligaçãozinha dela sendo aleatório, é uma maneira de você dizer para o sistema que a curvatura existe. Eu não tenho como dizer assim, olha, no grafeno a curvatura é tanto, sei lá, ou incluir de uma maneira mais detalhada, mas o termo de hopping aqui, aleatóriozinho, um pouquinho aleatório, ele é, digamos, resquício dessa pequena curvaturazinha ali. Então, quando eu digo aqui, né, ó, que desordem forte, essa última curva aqui, você não tem a fidelidade cai muito, ela caiu para 7 por aqui, mais ou menos. Tá vendo aqui? Ó? Aí o que eu estou dizendo? Dizendo que essas imperfeições do grafeno, elas destroem a transferência. Então, se de fato existir muito, não serve para um mecanismo de transferência de alto quântico. Se for fraquinho, como você falou, se for quase um plano, aí a gente vem para cá. Vem para essas duas curvas aqui. Compreendeu? Certo. É mais ou menos isso. Não, a minha curiosidade é mais no sentido dessas questões geométricas, né? Que envolveriam, no caso, a curvatura e a torção, né? Sistemas torcidos. Aí eu acho que fica dentro desse fator de Hopf, né? Desse termo. Aí eu sou um saco. Aí realmente, não vou mentir para você, eu não tenho como incluir para saber quanto as deformações locais. Não tenho, não. Aí eu, lamentavelmente, não. Certo. Talvez. Isso é um negócio complicado, Pádua, porque se você deforma, se você leva em conta realmente a deformação, você vai ter um potencial. E esse potencial pode gerar uma quebra de simetria e redução temporal e o negócio o resultado não acabar, né? Não conseguir fazer essa transmissão. E ao deformar, você vai gerar um potencial, né? E isso provavelmente vai fazer, talvez possa fazer uma quebra, né, de simetria. Certo. É um potencial geométrico. Fidelis, em relação às bordas, né? Você mostrou um caso zigue-zague. Mas se vocês fizeram com... Vocês fizeram um zigue-zague, viram alguma diferença ou não? Veja bem, viu? Essa foi uma pergunta que foi feita também, acho, pelo Fernando, lá na tese. Foi pelo professor Fernando. Essa é uma pergunta muito importante. Inclusive, todas são, mas essa tocou num ponto que a gente está, digamos, começando a mexer, né? Como eu disse, a gente fez esse corte aí porque foi fácil de resolver, compreendeu? O outro corte, que seria cortar assim, é possível também. Agora é um pouquinho mais difícil de conectar com o sender. Porque é o seguinte, se eu corto assim, aí eu vou botar o sender nesse cara ou nesse ou nos dois. Então é um pouquinho mais chato. Esse corte aqui já fica... tem um cara aqui para você conectar com o sender aqui e outro cara para conectar com o receiver. Então, esse corte ele é mais adaptado ao formalismo que a gente já tem. Entendeu? Agora, a gente está, nos últimos meses, aí, a gente está atualizando tudo isso. A gente está cortando mais linhas assim e vai começar também a fazer esse estudo assim, entendeu? Mas ainda não fizemos nada. Entendeu? Nós não fizemos. Compreendeu? Porque tem um problema. Onde é que a gente vai prender aqui o sender? Vai prender nesse cara, vai prender aqui no meio, entendeu? Tem até um experimento que o cara faz um sistema tipo uma escada. Eu acho que é um artigo da Nature, não tenho quase certeza. O cara faz um modelo de escada magnético e o cara prende faz assim o acoplamento do receptor como se fosse um triângulo aqui. Bota um triângulozinho aqui, um negócio meio... Então a gente está estudando, entendeu? Aí a gente não fez, mas é factível, entendeu, velho? É só questão da gente estudar mais e poder fazer corretamente, né?
Mas a gente não fez. Resumindo, a gente não fez, mas a gente está nessa polêmica para decidir qual é a estratégia melhor de fazer sistemas de alta dimensão. Porque também tem isso. Sistemas de baixa dimensão, pelo jeito, eles têm, a gente já meio que exauriu as possibilidades. Então a gente vai ter que ir para essas estruturas de dimensão maior, pelo menos faixas, né? Então a gente está nesse momento escolhendo qual é a melhor estratégia para acoplar o sender e o receiver, entendeu? Então a gente não fez ainda, mas está numa certa... Vocês já fizeram, eu acho que talvez, mas vocês já pensaram em fazer com mais de 2 canais, assim, dois receptores? Essa. 3? Não, mas não. 2 receptores não. 2 receptores não. Mais de 2. Nunca pensou não. Mais de 2 não. Fazer sempre 3 receptores. Para saber como é que as ondas vão ser. Nunca pensou não. Sempre um sender, um receiver e um canal. Agora, como acoplar o canal com o sender receiver, tem umas mágicazinhas, entendeu? Tem uns detalhezinhos que são bem importantes e bem imprescindíveis para ter ou não a transferência de chaves, entendeu? Então, a gente está nesse momento agora decidindo isso, entendeu? Mas a gente já está assim, tipo, a gente já sabe cortar mais tiras e resolver, a gente já sabe fazer muitas coisas. Agora, ainda não está ainda muito... não está muito claro ainda qual a maneira melhor de acoplar esses canais de multilinhas, né, coisas com o sender e o receiver. Entendeu? Aí a gente fica procurando na literatura também para poder ver os experimentos, como é que os caras fazem, né, para poder também não criar uma maneira malucada e daqui a pouco não ter sentido físico, né? Porque não adianta também criar um modelo matemático ou sei lá, uma coisa muito artificial, entendeu? Então a gente está estudando assim para tentar encontrar na literatura como é que os caras fazem, né? Para tentar minimamente criar um modelo próximo disso aí. Pode não ser igual, claro, mas provavelmente próximo, entendeu? A gente está nessa fase, compreendeu? Certo. Bom, mais perguntas? Mais perguntas? Bom, eu vou, Fidelis, vou agradecer imensamente, né? Um ótimo seminário, foi muito bom. Muito obrigado a você. Agradeço realmente por esse tempo, né? Por toda a ajuda que você vem aí dando aí, né? Aqui na pós-graduação. Queria fazer aí a propaganda, pessoal, quem não conhece, né? Amanhã a gente deve estar colocando o seminário do Fidelis aí no canal do YouTube do programa. Eu vou colocar aqui no chat, para quem não conhece, o link. Então, amanhã vocês podem acessar aí e pegar o vídeo e assistir, e passar para quem quiser. Agradeço a presença de todos e todas, né, hoje. E obrigado, Fidelis, novamente. Realmente agradeço muito. Palmas aí, né? Obrigado a você. Obrigado a você. Obrigado pelo convite. Bom feriado, né? Bom feriado para você aí. Então, bom feriado para todos e todas. E até a próxima. Muito obrigado aí. Um abraço para vocês. Tudo de bom, hein? Valeu mesmo. Obrigado. Abraço, Fidelis. Abraço, Fidelis. Até mais. Parabéns pelo seminário.